não é a sua sobra, é o seu melhor, Sim. né? Igreja no Nordeste tem um diferencial, né? A gente vê algumas igrejas aqui, a igreja tem tudo, e depois tem um cotonetezinho, né, com algodão de ouro, com óleo de amêndoa, para limpar o próprio umbiguinho, não é? E aí tem um pastor pregando e mais 10 analisando o que ele pregou. É verdade. Gente, bora pro sertão. Deixa de ser missionário de cidade, poltroninha, não é? Tem gente que já está querendo trazer a poltroninha com massagem para a igreja, não é? Vamos embora lá, ó, dormir no chão. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. E hoje em ritmo de festa, porque temos uma visita muito especial aqui, né, Ana? É Temos verdade. uma visita muito especial que veio de muito longe e a gente vai bater um papo com o missionário Marcos Godinho. Missionário. Olá, boa noite. Boa noite a vocês, boa noite, Ana, boa noite, pastora Flávia. Nós louvamos a Deus por tudo, não é? E agradeço pela oportunidade, pelo convite. Me sinto nobre no meio de vocês, não é? Por fazer esse trabalho e dizer que nós chegamos um dia a Pernambuco, que é a 3.000 quilômetros de distância, com a vontade de fazer missões e o desejo de ficar só 5 anos. E esse desejo já vai indo em 28 anos. Não é? 28 anos. 28 anos. Meu Deus, é muito tempo, né? Então, a coisa aconteceu porque a gente foi com vontade de trabalhar. Só isso, não é? E foi com a família toda. Não necessariamente. Na época, quando eu saí daqui, eu tinha uma empresa metalúrgica aqui em Sorocaba Sim. e eu prestava serviço para uma outra metalúrgica. Era uma terceirização, né? Eu prestava serviço para eles e então a gente decidiu ir. Pedimos o sinal de Deus, ele deu todas as coordenadas. Uhum. Minha esposa conversou com o então pastor Sérgio Santos numa convenção da igreja e ficou tudo acertado para a gente ir. Decidimos ir, vendemos a casa que tínhamos e fomos para lá. Quando nós chegamos em Caruaru, ele nos direcionou para a cidade, lá onde nós iríamos trabalhar, que fica a 60 quilômetros de onde ele estava, Uhum. e nos apresentou a um casal de uma outra denominação, congregacionais, um casal que nós amamos até hoje, Newton e Socorro. Newton já em memória, recolhido no Senhor. A Socorro hoje mora em Bacabal, no Maranhão. E eles nos receberam e disseram, olha, a gente vai ter um apartamentinho ali e a gente vai colocar vocês ali naquele apartamento. O pastor Sérgio, que nos levou até lá, deu um tapinha no braço e disse, Deus abençoe e bom trabalho. Meu Deus do céu. E nós ficamos lá na cidade. E aí começou aquela luta de todo missionário que quer vencer, né? Sim. Conversando com as pessoas, a gente não tinha a menor noção de como fazer um evangelismo base. Começamos fazendo o que nós chamamos de grupo familiar. Hoje tem um montão de nome, né? Célula, enfim. Fizemos 2 e fomos ganhando pessoas. A Edna, minha esposa, comprou um caixote, tá? E um megafonezinho daquele, né? E foi para feira. Subiu no caixote, megafonezinho, uma gambiarrinha com 4 lâmpadas em cima, porque a feira lá era à noite, na rua. E começou a pregar. Eu prestei concurso no estado para poder ser professor, porque a minha formação era química. Eu falei, vou ser professor para ganhar dinheiro, porque precisava, né? Para se manter Recurso. ali, né? Comecei a dar aula e um mês depois nós inauguramos. Quando nós chegamos dia 19 de julho de 97. Nossa. E no dia 23 de agosto, 1 mês e 4 dias depois, a gente já inaugurava a primeira igreja. Nossa, Que bênção. Alugamos um salão pela fé e começamos o trabalho. Eu dava aula para pagar o aluguel da igreja. E assim nós começamos o trabalho. já com filhos. Sim. Os filhos foram juntos. Meu nessa filho época. mais velho, Maurício, foi. A minha nova não. A minha nova ficou com meus pais aqui. Camila tinha 13 anos, Maurício tinha 15. Eu cheguei dia 19 lá, de julho. Dia 20, meu filho faz aniversário. Tá? Então, dia 20, ele nasceu em 83. No caso, nós chegamos lá em 97. Ele fez 14 anos lá. E a minha filha tinha 12 aqui, em São Paulo.
Aí, com 6 meses depois, que nós já estávamos com a igreja inaugurada e tal, aí a Camila Foi. foi para Como lá. que foi essa adaptação dos filhos Horrível. num lugar novo? Totalmente Imagina. diferente, né? É um Cultura diferente, é tudo. É um outro mundo diferente, né? Sim, e dentro do Hoje- mesmo país, né? Hoje nós temos uma interação muito grande graças à internet, né? Mas naquela época não. Naquela época a telefonia era complicada, né? Eu me lembro que eu tomei um susto porque a gente pagava roaming, né? Então eu levei um telefone 15 e comecei a usar sem medo o telefone lá. E a primeira conta, Deixou o ser salário do feliz. mês. a primeira conta eu vendi meu carro. Nossa, Tá? meu Deus do céu. Na época eu vendi meu carro e para poder aguentar fazer as despesas e eu costumo dizer que nos primeiros 90 dias eu comi o meu carro, né? De pneu a pneu. Foi cada pedacinho É. pra alguma coisa. Então, a gente vendeu o carro, nós fomos com uma Santana Quantum na época, vendi para poder ficar lá, pagar para ser pastor, né? Minha esposa tinha esse sonho, ela queria fazer missões, eu a resolvi na época acompanhar. Não tinha, a última coisa no mundo que eu imaginava é que eu seria um pastor, O sonho era dela, então, sonho era primeiro. dela. Eu só queria- ajudar. Ah. Mas nosso plano era o quê? Ela fazer o sonho dela e voltar, né? Mas da onde veio o local, né? Ah, vamos para o Nordeste. Foi Deus que colocou no coração? Aí é meio complicado. Vamos lá. É o seguinte, nós estávamos na igreja do Central Park na época. Sim. Né? O nosso supervisor, hoje também já recolhido no Senhor, ele nos ofereceu uma igreja na região. Só que nós tínhamos um temor, porque nós éramos bem vistos, né? Muita gente gostava da minha esposa como auxiliar, pastora auxiliar de uma determinada pastora na época, que também já foi recolhida no Senhor. E o nosso medo era inaugurar uma igreja na Redondeza e rachar a igreja da pastora. Sim. Temor, né? Né? Então eu falei, não. Eram muitos nós queridos, não- né? As pessoas provavelmente poderiam. Nós não queríamos isso. Nós não queríamos isso. Então, vamos longe. Né? Para o sul, minha esposa não tinha afinidade. Como ela já tinha feito Jocum, não é? Ela tinha ido para Maceió, já tinha ido para João Pessoa, ela voltou encantada com o Ah, Nordeste. sim. Ela disse, olha, eu quero ir para o Nordeste e tal, tal. Aí fomos na convenção, conversamos com o pastor era de Caruaru, e ele disse, não, vamos para lá, vamos lá, vocês conhecem. Aí, nós fomos até Caruaru sem conhecer Santa Cruz do Capibaribe. Aí chegamos em Caruaru, ele nos direcionou para lá. Na Santa Cruz, nessa época, tinha 70 mil, nessa casa, 70 mil habitantes. Era uma cidade grande. Ela é uma monoeconomia, tá? Tudo gira em torno da confecção. Hoje ela é o maior parque de confecção da América Latina. Nossa, que bacana. Então, Cresceu bastante. na época, ela já tinha uma estrutura boa, muito embora fosse uma cidade do interior do Pernambuco, ruas sem calçamento, né? Tem muita coisa, muita história aí que não compete nem contar. Mas nós fomos para Santa Cruz. Em Santa Cruz, a gente começou esse trabalho e eu fui dar aula. Sabe, professor que tem habilidade ganha aluno. E aí começou a ganhar os alunos iam para a igreja, conversavam. Eu comecei a dar aula numa escola, depois para outra, para outra, para outra. Comecei a encher grade, né? Comecei a dar aula de outras matérias, inclusive, né? Eu sou químico de formação. Aí eu cheguei lá, comecei a dar aula de física, depois para inteirar a grade eu dei aula de história, de geografia. Aí depois já tinha um certo conhecimento. Eu comecei a dar aula de estudos sociais do Nordeste. Nessa época, estava sendo lançado o SUAP, que é o maior porto comercial, né, do Nordeste, e eu dava aula sobre isso. Dei aula numa escola chamada Cenecista, que é uma escola do Exército, lá. E a minha esposa não, aí ela estava só focada na obra. E ela começou a fazer um grande trabalho, inaugurou a igreja, cresceu. Logo nós inauguramos uma outra igreja a 36 quilômetros, num lugar chamado Jataúba, e aí nós dividimos. Aí ela ficou em Santa Cruz do Capibaribe e eu fui para essa cidade, em Jataúba. Fiquei 10 anos lá como pastor, Indo e voltando? indo e voltando. Indo e voltando. Indo e voltando. Nossa. E muita história boa, viu? É? Até se der tempo a gente contar alguma. E aí, de lá, nós abrimos uma outra ainda com mais 30 quilômetros, já dentro da Paraíba. Hoje é uma igreja muito forte. Beijo, pastora Luciana, pastor Joel, que estão lá hoje cuidando. Uma igreja no meio do nada. Tá?
E uma igreja grande, uma igreja hoje deve ter uns 120 metros quadrados, tem um corredor enorme que dá para colocar 10 redes lá para quem precisar dormir. Uma igreja muito boa, um lugar Legal. pequeno, onde é assim, não tem aquela placa da cidade, né? Bem-vindo. Sim. Né? Do outro lado está escrito volte sempre. É a mesma placa. Aí, se você entrar muito rápido, você sai. É uma cidade pequenininha, só uma avenida principal. Nossa. E eles começaram o trabalho lá, e nós já tínhamos 3 igrejas, né? Santa Cruz do Caparibe. Isso aí, em quantos anos? 3 anos. Uns 3 anos. Quase Nossa. que uma igreja por ano. Nossa, eu quero até vocal. O pastor tá aceleradíssimo na história, porque eu parei, eu tô aqui na minha cabeça. Ela foi com ela subiu num caixote. Ela vai botar no caixote ainda. Caixote, pastor. Ela, na feira... Como é que ela começou? Então, a feira era à noite. Ah, A feira era uma feira de fruta, legumes e quinquilharias, Paraguai, uma sei. mistura. Só que ela ocupava uma avenida enorme da cidade, ela começava tipo 5 da tarde e virava à noite. Tá? Então as pessoas iam lá. Aí acendiam-se, à medida que escurecia, acendiam-se luzes. Aí ela entrava embaixo, subia num caixote e pregava Começava na a feira. falar. É. E você aí em casa não sabe como começar a falar de Jesus, né? Subir num caixote. No meio Gente, da não praia. é Eu tenho um hashtag. Da feira? Eu subo no caixote. Hashtag Verdade. eu subo no caixote. Pronto. Deve ter muita foto lá, viu, gente? Comenta aqui no vídeo. Hashtag eu subo no caixote. E tem um outro que tem muita coisa minha que é hashtag panda na cozinha. Panda na cozinha. Esse eu vou ver. Precisamos acessar essas hashtags. É porque eu falo porque às vezes a gente se sente tão quero falar de Jesus, né? Quero começar a falar de Jesus, quero evangelizar, quero fazer missões onde eu estou para os meus amigos, na minha escola, faculdade, e a gente fica, mas como começa, né? E tem por onde começar. E o que ela pensou para simplesmente começar Não, dessa ela não forma? pensou. Não pensou, ela só pegou Ela e fez. orou e disse, vou fazer. Vou fazer. É. Aí chamou mais alguém que vinha ali embaixo, ela gosta muito de intercessão, né? Ah, então ela sim. trouxe 2 intercessoras, as pessoas oravam ali com ela tal, e ela subiu no caixote, pregava. E as pessoas vinham. Vinham, uma queria oração. Pastora, vamos na minha... na época ela era missionária, né? Aham. Olha, vamos na minha casa, aí vai na casa, ora por Faz um, uma ora por oração. outro, um doente, aí Deus começa a operar milagre. Aí as pessoas assim, olha, vamos lá na igreja da missionária, né? Aí- As pessoas lá são muito receptivas pro evangelho? Vamos dar um ênfase nisso. Lá ninguém fica no muro. Ou é ou não Tá? é? As pessoas que são católicas, né? Porque é uma tradição católica. E quando se converte de verdade. Ai, que Tá? Não belezinha. fica naquele negócio, não vou, mas não vou. Não. Sou crente, mas não É. fazer isso aqui. É importante, a gente vai ter chance de falar disso, mas hoje nós aprendemos muito com uma pessoa que foi fazer um trabalho lá. E eu recomendo, depois no off as pessoas podem me procurar. Eu queria até ter a liberdade de falar meu telefone. Ah, vai Pode. ter Quem espaço. quiser entrar em contato comigo, o DDD é 81, o telefone é 992314003. Vou repetir, 81 992314003. Pode falar comigo no WhatsApp, eu atendo com o maior carinho. Nós temos um projeto lá que é fez o culto, terminou o culto, seja onde for, terminou o culto, fez o apelo, ok? A pessoa veio na frente, aceitou o plano da salvação, beleza. Aí vai um obreiro, qualquer um líder, eu chamo de LET, né? Um líder em treinamento. Aí vai lá e abraça a pessoa e na orelhinha dele fala devagarzinho, olha, você já tomou a maior decisão da sua vida, tá? Muda tudo daqui para frente. E nem sempre para bem. Às vezes o diabo vai apertar, né? Então, assim, você vai voltar para casa. Tem pressão. Pai, mãe, irmão, vó, tia, esposa. Então é o seguinte, já que você aceitou Jesus, por que não batizar? Aí a pessoa, mas pode? Não pode. Depois você vai para o treinamento, você vai fazer discipulado, tá? Mas E já agora vai é encaminhando hora ali. de, olha, a palavra de Deus diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Então, já que você aceitou, vamos passar pelas águas do batismo? Vamos. Tá, se ele topar, eu engancho no braço dele, saio correndo com ele pelo corredor da igreja, já tem alguém me esperando com uma vasca, eu batizo ele no mesmo culto. Tá? Então, é assim, esse mover tem feito muita gente vir de uma vez para o Se evangelho. firmar de fato. Para se firmar. Porque o batismo, ele rompe cadeias espirituais. Não é? Às vezes a pessoa aceita o plano da salvação, vai para casa, a família faz pressão, o pai diz que não quer, a mãe diz que não quer, o irmão, né? Aí a pessoa retroage. Né?
Só que ela tomou a decisão, né? Ela declarou publicamente. Passou pelo batismo, tchau. Entendeu? E essas pessoas permanecem? Permanece. É lógico que tem um caso ou outro que não. Sim, mas, sim. E às vezes a pessoa batiza, mas ela muda de cidade. Né? O nordestino, né? Ele tem muito isso. Passa um tempo no Nordeste, aí as coisas apertam, daí ele vem para São Paulo trabalhar, aí depois melhora, ele volta para lá de novo. Então, nessas mudanças, ele vem, mas ele tem aquela identidade, ele consegue se identificar como cristão. Entendi. Mas chegamos nos 3 anos, então, de igreja, voltemos. Eu parei ali no carro, fiquei no caixote. Fiquei imaginando aqui a sua esposa e a irmã subindo no caixote, achei maravilhoso. Mas aí foi uma igreja por ano. Até 2002, mais ou menos, né? Depois, aí nós começamos... Lógico que houveram muitas dificuldades, mas aí nós começamos uma outra igreja, que foi uma igreja no centro da cidade. Nós dividimos a nossa igreja, quer dizer, multiplicamos, né? E a pastora Édia, minha esposa, ela sempre teve essa visão. A igreja cresceu, multiplica. Aí ela chegou e disse, olha, quem aqui mora no centro da cidade? Ah, eu. Ah, agora tem pastor Sandro, vocês vão com ele. Então, aí ficou pastor Sandro, a nossa igreja, depois ficou a Jataúba e já tinha Barreiras, 4. Aí nasceu a minha primeira neta, filha do meu filho, né? E a mãe da minha neta, ela se converteu, fez teologia, fez bacharelado e se tornou uma obreira. E ela mudou de cidade, foi para um lugar chamado Itaúna e abriu uma igreja lá, em Itaúna. De Itaúna, nasceu uma outra igreja em Três Riachos. E depois nasceu em Cachoeira Seca. E depois nasceu em Fazenda Nova. Quantas... Na soma, total. de 97? 19. 19. E mais 4 congregações. Desde de 1997 até hoje, 19 igrejas. 28 anos, 19 igrejas e 4 congregações. Nossa, é muita coisa. Isso porque nós fechamos 2. Tá? Porque tem esse lado, né? Na verdade, não foi assim. Nós tínhamos uma igreja num lugar chamado Rafael, perto de Caruaru, e a igreja cresceu, foi 30, 35 membros, e eu fiquei encarregado de ir lá fazer só a Santa Ceia, e nós, por inexperiência e credibilidade demasiada, passamos por um casal. Esse casal assumiu a igreja. Aí, em um determinado momento, nós fomos lá fazer a Santa Ceia, e eles tinham virado a placa da igreja. Meu Deus. Que decepção. Aí viraram a placa, não duraram e fecharam. Mas fecharam eles, não porque a gente queria fechar. Sim, tá? sim. Isso Tomaram acontece, a isso iniciativa. Sim, faz parte, né? Mas acho que tem uns desafios aí. Muitos desafios. São 19 igrejas, acho que dá pra gente ensinar nesse ponto, né, Flá? Flá? Sim. Quais são os maiores, quais foram, né, ou são os maiores desafios dessa liderança de todas essas igrejas? Os desafios são financeiros. Financeiros. Eu sempre digo assim, nas minhas orações, digo, Senhor, obrigado, porque todos os meus problemas sempre são financeiros. Não é? Eu não tenho outros desafios que não sejam esses. Tivemos muita luta, muita dificuldade, momentos de encolher, não é? Por conta de finanças. Como eu disse, é uma monoeconomia. Então, final de março, abril e primeira semana de maio, quase não existe comércio. Nossa. Aí a igreja dá aquela mergulhada financeira. Depois, agosto e setembro, outra mergulhada. Né? É porque as cidades onde estão essas igrejas, elas são... atreladas a Santa Cruz e Caruaru, todas são confecção. Sim. Entendi. Lá, então, 99,9 pessoas fazem confecção de alguma maneira. Ou costura, ou vende agulha, ou vende máquina, ou vende então, botão. a baixa do comércio impacta ali, basicamente, Qualquer obviamente, coisa, a vida da igreja. Porque, então, né? a frase que a gente mais escuta é: a feira foi ruim. Entendeu? Se a feira foi ruim... Vai prejudicar muitas pessoas ali. Então, entendi. Mas tivemos, lógico, desafios que a gente venceu dando outros jeitos. Acabamos de vencer um desafio agora. Nós ganhamos uma igreja, ganhamos, isso é uma história à parte. Nós tivemos uma promessa logo que nós chegamos de que nós ganharemos um prédio grande sem dinheiro e sem preço. Aí esperamos 25 anos. Não. Tá?
Mas um dia o conselho mandou um emissário lá, tá? Quero agradecer aqui, pastor Wanderson Antunes, mais conhecido pastor Vandinho, esteve lá e nos abençoou. Em nome do pastor Mário de Oliveira e a pastora Bianca, compraram um salão pronto para nós. O meu salão tem 430 metros quadrados, tá? Então cabe 400 pessoas sentadas, mais ou menos. Mas nós não tínhamos um púlpito adequado. Aí a gente falou, não, vamos fazer um púlpito adequado? Vamos. Aí tinha 2 salinhas, tivemos que derrubar, e aquelas coisas de reforma. Projetamos um valor, não deu nem para o começo. Aí quando chegou na hora, eu falei, e agora? Vamos fazer o quê? Eu tinha um Gol. Tá? Mais um carro. Ou menos um carro, no caso. Eu tinha um Gol que já fazia 4 anos que estava com a gente, vendi o Gol no começo do ano, em meio de abril, nós vendemos o Gol, colocamos eles inteiro lá, né? E conseguimos marcar a inauguração para o dia 13 de julho. Resinado, telão, carpete, Chique. luz de Lindo. LED, coisas assim, que toda igreja merece. Né? E no dia da inauguração, nós descemos a escada. Eu moro num apartamento. É o meu apartamento de verdade, tá? É de manhã, quando o sol entra, eu tenho que sair. Nossa. Tem que dar passagem, pode vir. E aí nós descemos a escada de casa para ir para o evento, né? Chamamos lá não é Uber, é InDriver, né? Aí chamamos um aplicativo. Enquanto o aplicativo não vinha, o meu vizinho da frente, que não é da nossa igreja, chamou o pastor. Tá? Irmão Admilson e a irmã Osana. Olha, pastor, a gente esteve conversando em casa, a gente orou, que eles são de uma outra igreja, e a gente resolveu dar o carro para o senhor. O nosso carro é seu. Meu Deus. Meu Deus. Tá? Eu adoro história de missionário. Eu adoro história de missionário, porque tem caixote, tem ganhar carro, tem ganhar prédio. Porque a gente vê, todo momento, eu vejo Deus cuidando. É um cuidado. Aí ele disse, ó, nosso carro tem um probleminha. Nosso carro tem um probleminha, do cabeçote e tal, o senhor cuida. Aí, com alegria, oramos, abençoamos ele e mandei cuidar do carro, tá? O mecânico pegou o carro para fazer, comprei as peças e tal. E o mecânico disse assim... eu disse, olha, cara, quanto é que eu vou gastar, né? E cabeçote, mais isso, mais aquilo, mais tulipa, mais tração de não sei o quê. Aí ele disse, não, pastor, não vou cobrar nada do senhor, não. Glória a Deus. Viver de Formiga. milagre. Glória a Deus, glória a Deus. Formiga. Engenheiro Formiga. É interessante uma fala que o pastor falou sobre a dificuldade financeira, né? E todas as vezes que a gente conversa com missionários, acho que de qualquer localidade, a dificuldade financeira, ela sempre está em primeiro lugar. Sempre Porque está. é uma outra realidade, né? Totalmente diferente. E assim, às vezes as pessoas falam assim, quando eu tiver uma oferta boa, eu mando. Não, cara, não faça isso. Mande 10, mande 20. O que puder, sempre. Puder, sempre. Eu tenho um mantenedor que me ajuda, que eu não pedi autorização para falar o nome, por isso não falo. E ele me manda uma oferta no começo do mês e a outra no final do mês com data marcada. Entendeu? E para mim faz toda a diferença, porque eu conto com aquilo e aquilo me ajuda muito. Eu acredito. Entendeu? Às vezes é uma conta de telefone, é a gasolina da semana, né? E ele me manda com data certa. Glória a Deus por Né? isso. Tem gente que fala assim, não, quando eu puder eu mando uma oferta. Não, não é isso. Olha, você não pode? Não, mande 20. E outra, muitas ofertas, por exemplo, eu repasso ofertas para Médicos Sem Fronteiras, todo dia 30 eu mando, né? No caso, hoje foi a oferta do Médicos Sem Fronteiras, já foi, graças a Deus. Eu mando oferta para uma outra pastora que está no Mato Grosso do Sul, minha esposa, oferta para ela todo mês, a gente manda a oferta dela, não é? Eu mando uma oferta pequenininha, viu, pastor Benjamin? Pequenininha, mas eu mando para o pastor Benjamin na África, não é? E tem muitas coisas que a gente abençoa lá, né? Eu tenho um projeto, tá? Esse Médico Sem Fronteira me abençoa muito. Doutora Silvia me manda e-mails carinhosíssimos agradecendo, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho um projeto que é uma história interessante que eu não posso deixar de contar. Conte. Esse aqui, ó. Projeto Facheiro. Dá o som da alegria aí, Everton. Tá. O som da alegria. Pode deixar, pastor, que ele te alcança.
Ó, Cestas projeto básicas, facheiro. facheiro. Tá? Esse projeto facheiro dá cestas básicas, ok? Segura aí que Certo. eu vou mandar o número para você, tá? Aqui. Mande, a gente coloca na descrição do vídeo também. Ó, Tanto o aqui, número ó. do pastor. Consegue dar um foco aí? Tá vendo aí, ó? 2.073 cestas básicas, sem ajuda do governo Glória a Deus. Tá. Nossa. e sem ajuda de nenhuma entidade, nenhuma empresa. Tá aí o nome das pessoas, uma por uma, Glória que a a gente Deus. coloca a cesta básica. Glória a Tá? Deus. Só com a ajuda das pessoas. Tá? Uma cesta básica lá custa R$52, uma cestinha boa, não é? Sim. Então, um manda 10, outro manda 20, outro manda 50, outro manda 100. Só que eles mandam para o projeto facheiro. Para o projeto facheiro vai. A gente compra a cesta básica. Minha esposa agora montou a primeira igreja rosa nossa. Tá? Uma igreja chamada Igreja Rosa. Que é só para mulheres. Não é? Ela tem um culto lá na quinta-feira e ela distribui cestas básicas no culto. Porque num bairro onde a igreja está, é só carência, pura carência. Imagino. Muitas mulheres que são pai, mãe, vó, tia, tudo ao mesmo tempo. Não é? Maridos que estão desempregados, outros são dependentes químicos. Né? E sabe Então- que tem um ponto que me recordou, né, com a fala do pastor. Alguns anos ou meses atrás, em uma das pregações, não lembro se foi pregação, se foi aula, mas o nosso pastor que está presente hoje, ele não vou falar, ele não quer gravar podcast, mas ele vai gravar. Calma, né, Flá? Vai Vai. gravar, né, Flá? Vai Já gravar. chegou a tempo. Mas tá ali, ó, ele já chegou na Ele cadeira. Mas eu me lembro dele falar sobre essa questão dos missionários, das ajudas, que a gente precisa se movimentar. E uma das falas que me marcou muito foi em relação a não só... Porque a gente, como igreja, que está do lado de cá, não está ali na labuta, né, do trabalho missionário em si, subindo no caixote, vou usar esse termo, a gente não está ali subindo no caixote, a gente pensa muito nas necessidades básicas e se esquece, às vezes, até do supérfluo. Do pai que talvez quer sair com a filha, que precisa de uma roupa nova, ou que quer tomar um sorvete. Não é só a questão da sobrevivência, mas também Exato. de ter um mínimo de qualidade de vida. Exato, porque se eu posso ter o meu momento de lazer com a minha família, por que aquele missionário que está dando a vida por Cristo e pela igreja também não pode? E eu me lembro disso porque dali em diante, né, além, obviamente, das contribuições, eu passei a orar até por isso. Falei, Senhor, que não falte o pão. O café. Vou orar pelo pastor. O pastor vai entrar na minha listinha de missionários agora. Eu tenho uma lista, ela só tem 4 missionários, agora tem 5. Porque eu falo o nome dos 5 e depois eu falei todos os outros que o Senhor Você conhece. coloque Luciana. Colocarei. Luciana Cecília é o nome dela. Colocarei. E aí, Guerreirinha valente. Você é valente demais. e nisso eu ainda falo, Senhor, que não falte também aquilo que é supérfluo. Que eles possam ter aquilo que eles gostam, de comer, de vestir, Prazer, para passear, né? prazer, Prazer. alegria na vida. Porque senão parece que a vida do missionário tem que ser só aquele sofrimento, Sim. né? E as pessoas só lembram da cesta básica, do básico. Então, acho que fica um recado super, super importante, né? Não importa se é pouco ou se é muito, mande. Contando uma história bonita, eu conheci, na época que o pastor Rodolfo já estava numa determinada igreja aqui, eu conheci uma pessoa, um pastor aqui, que também já foi recolhido. E esse pastor, ele me apresentou uma família dele lá em Pernambuco. E disse, olha, vá lá visitar minha tia, meus primos, tal. E eu fui 240 quilômetros da minha casa. Dá 4 horas de viagem, mais ou menos. Bem no sertão, no Alto Sertão. Pesqueira, depois Arco Verde, depois Buíque, depois de Buíque. Punhado de tempo. O nome da cidade é Tupanatinga, tá? Beijo, Ana Paula e irmã Ana, irmão Paulo. E eu, em 2018, eu fui lá fazer uma visita. A gente fazia Santa Ceia na casa, fazia um culto e uma Santa Ceia. E estava um verão muito grave, uma seca muito violenta. Ainda filmei, no meu canal do YouTube tem o vídeo. Estava muito seco, muito grave. E ele me levou para ver o gado sofrendo. Ele me levou para ver o gado sofrendo e não tinha mais palma, que é uma comida típica lá, é uma palma como se fosse um cacto, só que ele não tem espinhos grandes.
Então, eles colhem aquilo, põem na forrageira, moe, mistura com algum farelo, alguma coisa, e dá para os bichos comer. Não tinha acabado. E eles estavam cortando um outro espinheiro chamado facheiro, que é alto, da altura de um homem de 1,70m, 1,80m, até mais alto. É o que vocês chamam de cacto, né? Tem aqueles braços assim, sim. mandacaru. E tem uns espinhos enormes. Então, o que eles faziam? Cortava o facheiro com luva, né? Cortava o facheiro, empilhava. Aí depois cortava em pedaços com facão. E ligava um maçarico, né? Um lança-chamas, queimava. E depois pegava com a luva de novo um pedaço de madeira, batia nos espinhos, para os espinhos quebrarem depois de queimado. E esse resto colocava na forrageira. Nem todo espinho ia embora. Ficava. E ele me levou para ver o gado comendo no coxo. E eu vi as vacas com um bezerrinho comendo e a boca pingando sangue. Ai, que dó. Entendeu? O animal comendo com aquela fome, não é? Mastigando e a boca pingando saliva e sangue. Aquilo me chocou muito. Então eu pus o nome do projeto de Projeto Facheiro. Por isso que o projeto de cesta básica chama Facheiro. Porque muitas vezes a gente vê crianças lá comendo qualquer coisa, não é? Sofrivelmente. Nós tivemos agora recente, num lugar no interior da Paraíba, e as crianças não tinham nada para comer. Nada, há dias. Então você vê, tem tanta gente que está jogando comida fora, tem tanta gente que diz assim, mamãe, não gostei desse iogurte, não é? Meu Deus, se um menininho daquele pudesse lamber um pote, só lamber o potinho, não é? Então, o Projeto Facheiro tem abençoado as pessoas com cestas básicas. Marcos, como é que eu faço para mim abençoar o Projeto Facheiro? É o número do telefone que eu dei, tá? É o Pix, a chave Pix. Marcos, eu vou mandar... Não, mande 10, 15, 20, o que você puder. Lembre-se de que não é a sua sobra, é o seu melhor. Sim. Né? Igreja no Nordeste tem um diferencial, né? A gente vê algumas igrejas aqui, a igreja tem tudo, e depois tem um cotonetezinho, né, com algodão de ouro, com óleo de amêndoa, para limpar o próprio umbiguinho, não é? E aí tem um pastor pregando e mais 10 analisando o que ele pregou. É verdade. Gente, bora pro sertão. Deixa de ser missionário de cidade, poltroninha, não é? Tem gente que já está querendo trazer a poltroninha com massagem para a igreja, não é? Vamos embora lá, dormir no chão, né? Por falar em dormir no chão, tem uma história interessante. Eu era pastor em Jataúba e eu tenho um garoto que andou comigo 14 anos, Emanuel. Ele é um especial, muito especial, especial para mim também. E um dia terminou o culto, eu era aquele cara que abria, acendia a luz, fazia o culto, cantava, tirava a oferta, pregava e depois apagava a luz quando o povo ia embora, né? E daí dormia no chão da igreja. Eu e ele dormíamos no chão da igreja. Aí tinha chovido muito, o povo saiu, 8, 10 pessoas no culto. Era uma casa de um irmão chamado Pedro, na sala. E terminou, arrumei um cafezinho pra gente e fomos dormir. Aí tinha um papelão no chão e uma colchonetezinha bem fininha e a gente foi dormir. Quando foi no meio da madrugada, eu senti aquele negócio gelado na minha perna, daí eu falei, sai pra lá, Manuel, tira esse pé pra lá. Ai, meu Deus. Aí encostou de novo aquele negócio gelado. Eu falei, Manuel, tira esse pé pra lá, Manuel. Aí eu falei, encostou de novo gelado, Manuel, por favor, Manuel. Aí ele falou, ele me chama de coronel. Ele disse, coronel, eu tô na cozinha. Eu disse, se ele tá na cozinha, que gelado ele tá encostado em mim. Aí quando eu levantei o pano, assim, acendi a luz, tinha 3 sapos cururu, assim, dormindo comigo. Eles estavam no quentinho. Ai, meu Deus, que desespero. Tem uma baita diferença, né? Fazer missões. Tem essa diferença, assim, de pregar o evangelho e fazer missões em cidades como Sorocaba e num lugar como o Nordeste? Tem, porque aqui a gente só conta história. Vocês estão muito evangelizados, né? Eu falo pelas regiões, assim, né? Que já são bem
São maiores, né? Aham. Tem uma economia. Não, enfim. a gente, lógico, a gente sempre traz alguma coisa, né? Ontem, por exemplo, eu preguei numa igreja no Éden, eu trouxe uma palavra sobre João 15, um texto que todo mundo conhece, mas eu falei principalmente sobre missões, para falar assim, olha, não adianta você pregar o evangelho, vá, o seu fruto permaneça. E para permanecer, você tem que fazer o quê? Discipular ele, não é? Ah, mas eu estou passando prova. Legal, você está passando prova. O que diz na primeira parte do texto de João 15? Diz que a vara que o Senhor quer, ele limpa. Para quê? Para dar mais fruto. Não é? Então, a prova, às vezes, é tirar a casca de você, tirar alguma coisa que você está agarrado. Às vezes você, não estou porque... não, mas hoje tem um videogame, hoje tem um Fortnite especial, não sei do que. Não, aí o Senhor tira, né? Corta até a sua internet, né? Para você ir para a rua e pregar o evangelho. Né? Tem que dar fruto e o fruto permanecer. Amém. Porque se você não criar discípulos que realmente tenham raízes, porque o discípulo tem que parecer com você, não é? Então você não vai conseguir pregar. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho de bispado, pastores de pastores, não é? O que acontece com os pastores que estão cuidando das igrejas? Eu reúno eles, a minha esposa faz uma reunião mensal, toda primeira segunda-feira do mês, eles vêm trazer seus respectivos relatórios, mas eles recebem alimento, eles recebem uma palavra de motivação, de entusiasmo, de força, a oração, a unção, Porque precisa, né? Tanto para os pastores para quanto para a poder família fazer também. aquilo que eles já estão fazendo com melhor qualidade. Sim, e para a família também. E também, E tem esse família. suporte também, pastor, lá para a família? Sim. Isso é importante. É. Falando em discipulado, eu lembro sempre... O Rodolfo, ele sempre falou com muito carinho, desde que a gente começou a namorar, 50 anos atrás. Vai Uma entregar vida. a idade. E ele me contava como que ele conheceu o senhor. E ele sempre conta com muito carinho que ele estava na sala dos Timotinhos na igreja, né? Do discipulado, e o senhor foi a primeira referência como professor. E ele conta, sempre que ele contava essa história para mim, ele contava com muito carinho. Então, de certa forma, ele foi um discípulo, né? São os filhos na fé que a gente deixa ao longo da vida, né? Falando só de pastores, especialmente de pastores, há muitos pastores que hoje, tragicamente, olham para trás e vêem um rastro de destruição. É verdade. Não é? Pedaços, gente ferida, gente machucada, igrejas rachadas, não é? E outros olham para trás e vêem um monte de fruto bom igual esse. Olha o tamanho do abacate. Então, Glória a Deus. os por isso. frutos grandes, bons, viçosos, não é? Que geram outros frutos bons. Então, isso é muito agradável, muito bom. Hoje eu tenho filhos na fé em tudo quanto é lugar. Eu tenho um filho na fé que é um mestre, pastor Aloísio, lá de Piracaia, São Paulo. Ele já tem uma filha, pastora Raquel, que hoje está fazendo missões. Acho que essa semana ela está no Acre, em Rio Branco. Não é? A esposa é pastora, a pastora Lucileia. Eles casaram na minha casa, saíram casados da minha casa. Minha neta, como eu disse, hoje é pastora, a pastora Letícia. Então, esses frutos são maravilhosos, poxa. Né? Não basta deixar uma história, tem que deixar um legado. Né? É verdade. Esse legado é construir pessoas parecidas com você. É verdade, é verdade. Além dos sofrimentos, que eu acho que devem ter muitos. E deve ter muita história, né? Como o pastor falou, a questão das necessidades, né? E da questão financeira. As alegrias e recompensas. Nossa. Acho que do trabalho missionário, do trabalho que o pastor tem feito ao longo desses anos. Muitas alegrias, muitas coisas boas, festas bonitas, batismos coletivos, não é? Enfim, filhos na fé que vão embora para outros lugares. Eu não sei se vai chegar até ele, mas eu tenho um filho na fé que eu amo. Eu levei ele para o Nordeste. Ele saiu de Votorantim, Tiago e Kelly. Conheceu, pastor Rodolfo? Tiago e Kelly? Não? Tiago e Kelly foram para lá comigo. Aí foram para a cidade de Toritama, que é a terra do jeans. De Toritama eles foram para Carpina. De Carpina foram para Recife. E de Recife foram para Cabo Verde, na África. Tá? E de Cabo Verde hoje eles estão na Espanha. Nossa. Então, olha onde é que nós enviamos missionários, não é? Hoje eu tenho certeza que ele está fazendo um grande trabalho, fez um trabalho maravilhoso em Cabo Verde, na África, sempre nós falávamos. Tenho falado muito pouco com ele,
vez por outra eu mando uma mensagem, mas eu sei que ele está dando muito fruto por lá. Então, as alegrias são imensas. Minha esposa tem muita história para contar também, né? Ela tem filhas na fé, pastora Josefa Assunção. Chegou crua na igreja, só com um dedinho de fé, né? E hoje ela é pastora, a irmã dela é pastora, né? Estão com uma igreja linda, num lugar chamado Malhadinha, um bairro que fica a 6 quilômetros da minha casa, mas ainda é a minha cidade. E lá na Malhadinha tem feito um grande trabalho. Estão inaugurando, eu acho que essa semana que vem estão inaugurando a igreja lá, a reforma que eles fizeram na igreja. Então tem muita alegria, muita coisa boa. Imagina, e deve ter muita história boa, né? Muito milagre, muita coisa Sim, além do milagre. carro e do prédio, né? Que a gente... É verdade. Uma história interessante de contar. Em 99, nós tínhamos 2 anos lá, eu tinha ido, eu precisei trabalhar. Né? Comecei dando aula, depois apareceu uma oportunidade para me trabalhar numa empresa como químico. E eu fui para Campina Grande, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros da minha casa, porém, Paraíba. E eu fui porque eu conheci uma pessoa lá, que já me conhecia aqui de São Paulo. Na época, ele era meu fornecedor aqui. Eu trabalhava numa metalúrgica, que ele era meu fornecedor. Quando eu fui lá, falei com ele por telefone, precisando de emprego. Eu chamo ele carinhosamente de Queca. O nome dele é Dr. Renato Deolago. Eu disse, Queca, estou precisando de emprego. Ele disse, Godinho, você está onde? Eu estou em Santa Cruz. Está fazendo o quê nesse fim de mundo? Não, olha, eu vim ser missionário, tal. Aí fui, conversei com ele, ele me contratou. Eu fui supervisor de vendas, conheci o Nordeste todo, voando com o avião da empresa, tá? Então, assim, um missionáriozinho, mas eu voava de avião da empresa. Tive a oportunidade de fazer alguns documentos lá, inclusive tirei brevet de PP, né, de piloto provas, piloto particular. E Renato me mandou para um monte de lugar. Conheci Fortaleza, conheci São Luís, Belém, Teresina, enfim. E fiquei com ele algum tempo, e nesse período, já no finalzinho do meu contrato, eu comecei a sangrar pelo intestino. Comecei a ter um sangramento muito forte. Nossa. E assustava minha esposa em casa. Um dia eu me lembro que eu usei o banheiro na empresa, assustei todo mundo lá, porque lá não tem água, então você deixa um rastro terrível, né? Aí falei, não, vou procurar um médico. Aí a empresa tinha um convênio, fui lá no hospital, fiz um exame e o médico lá, Dr. Matias, me diagnosticou em 1999 com um tumor no intestino reto. E já estava com 9 centímetros, Nossa. tá obstruindo o intestino. E eu, nessa época, eu estava cuidando de uma igreja numa cidadezinha chamada Barra de Santa Rosa. E então, eu fui e falei com o supervisor, pastor Jairo Pinheiro. Jairo, grande abraço, saudade de você. Doutor Renato falou, olha, terminou seu contrato, você vai ser dispensado. Eu fui no pastor Jairo, disse, já que você é dispensado da empresa, eu vou voltar para casa. Aí eu falei, pastor Jairo, estou doente, vou ter que me cuidar. E o senhor me dispensa. Ele disse, não, tá bom, então você faz o seguinte, era uma quinta-feira, você vai até Barra de Santa Rosa no sábado e empossa uma pessoa que eu vou mandar lá para assumir a igreja, uma igrejinha já com 25 pessoas, em Barra de Santa Rosa. Pastor Jorge, que está lá até hoje, e você está liberado. Eu fui, quando eu encontrei com o pastor Jorge na rodoviária de Campina Grande, ele falou assim, eu tenho que buscar uma mala na casa de uns amigos aqui, num bairro chamado Zé Pinheiro. E nós fomos lá buscar a mala dele. Ele tinha um carro, fomos lá, ele, dá licença, só vou pegar minha mala aqui, nós já vamos embora para a Barra de Santa Rosa, que fica uns 45 quilômetros. E nisso que eu entrei, era uma igrejinha pequenininha, da minha denominação, um chão de vermelhão e uns banquinhos. E a missionária veio ao meu encontro. Uma senhorinha paraibana, pequenininha, né? Paraibana não tem pescoço. Assim, pitiquinha assim, né? Aí chegou e disse assim para mim, o missionário tá doente, né? Eu disse, quem contou para ela? Quem foi que contou para ela, né? Eu disse, tô sim, vou me cuidar. Ele disse, você quer ser curado? Eu disse, é tudo que eu mais quero, porque eu sabia o problema que era, né? Aí ela disse, dobra o seu joelho aqui, que eu vou ungir você. Aí eu dobrei meu joelho, eu estava com a gola clérica, uma camisa amarela,
E ela entrou, foi lá buscar um óleo, uma vasilhinha, achando que eu ia, né? Assim, né? Aí eu, com o joelho dobrado, eu tinha um cavanhaque preto, uma barba preta aqui. Aí ele chegou com o óleo e derramou a vasilha toda na minha cabeça. Quando o óleo desceu, eu me lembrei daquele texto, né? O óleo que desce na barba de Arão. Eu fui cheio da virtude de Deus. E ela orou por mim. Eu nunca mais a vi. Mas também nunca mais tive nem dor, nem sangramento. Nossa, Tá? meu Deus. Eu juntei coragem 8 meses para voltar no médico. Porque, né, a cabeça da gente pensa que vai que, né? Mas o médico tinha marcado para eu voltar a fazer quimioterapia. Aí eu não fui. Porque eu não tive mais sintoma. Brasileiro é assim, né? Não tem sintoma. Não precisa de médico. Só que daí minha esposa, não, vá no médico, vá no médico, vá no médico, vá no médico. 8 meses depois, eu marquei com um vereador lá, Zé Buchinho. Zé Buchinho. Zé Buchinho é vereador na cidade. E ele me levou até o médico. O mesmo médico. Quando nós chegamos lá, no médico, no hospital, no HU de Campina Grande, eu entrei no corredor com o papel na mão, né, com o meu nome e tal. Aí, no exato momento que eu entrei no corredor, o médico abriu a porta com aquele aventalzão careca alto, com um estetoscópio no pescoço e disse assim: "Homem, você tá vivo ainda?" Aí eu disse: "Tô por aqui." Ele disse: "Venha." Aí me passou na frente de todo mundo, porque ele ficou impressionado, né? 8 meses depois, pô, o cara... Né? Nem apareceu para começar a fazer, achou que já estava, né? Aí ele foi e fez os exames e tal, e tirou um raio-x, né? Para ver como é que estava, em que estado estava a coisa. Aí depois foi, colocou naquela lâmpada branca, igual aquela ali, assim, olhou e disse: "Foi operado aonde, homem?" Eu disse: "Foi operado não, doutor." Ele disse: "Foi sim, ó. Quem operou você sabia o que estava fazendo, ó. Nossa. Olha, a cicatriz certinho, a fístula no lugar correto. Tá tudo em ordem, não tem nada. Pode ir embora." Pode ir embora. Meu Deus. Só Deus, né? Deus. Viu? Maravilhoso. Uma unção de uma pessoa que eu nunca mais vi, não sei nem por onde anda. Glória a Deus, o Senhor tem a os seus cura. propósitos. A partir do momento eu digo assim: eu, Marcos, eu não acredito em milagre. Tá? Eu sou milagre. Meu nome é milagre. Né? Glória a Deus. Continuei fazendo, continuei trabalhando. Aí logo, eu acho, me perdoe, querida, se eu errar a data, mas eu acho que é 2012 a gente começou na visão celular. Com muito sofrimento, dificuldade e tal, né? Mas aí a célula foi indo. E eu comecei uma célula chamada Célula de Leões. Aí comecei a Alcateia 1, Alcateia de Leões 1, aí multiplicou para 1 e 2, multiplicou para 4, para 6, para 8, nós chegamos até 10 Alcateias de Leões, tá? E as mulheres também, as crianças também. Hoje nós temos um casal de líderes, Leca e Elias, um grupo de jovens imenso. Acabaram de fazer sábado passado EJQ, Encontro de Jovens Quadrangulares, uma fazenda lotada de jovens, tá? Então, a igreja cresceu naturalmente. E os 5 anos que era para voltar, já vão indo em 28. 28, né? Então, a gente entende que eles aceitaram e muito bem. Vocês começaram a se engajar muito bem. No começo, com certeza, é difícil por causa do choque cultural, né? Mas teve essa aceitação, né? Do povo. A dificuldade cultural, na verdade, é nossa, né? Não deles. Eles já estão acostumados, porque eles estão no habitat deles, né? Agora, você imagine você chegar num lugar para falar assim: bom, hoje eu vou comprar carne. E não tem açougue, né? Agora tem supermercado com açougue, mas naquele tempo tinha venda e bodega, né? E as coisas se compravam na feira. E na feira era assim: bom, hoje eu vou comer galinha. Qual galinha o senhor quer? Aquela marronzinha ali, ó. A galinha tá ciscando ainda no lugar. Eu vou comprar umas frutas ali e já volto. Quando eu volto, o sangue dela tá correndo na sarjeta e ela tá picada em cima do balcão. Tá? Bode, mesma coisa, né? Aí eu sempre imito, o pessoal acha engraçado, 2 cidadãos locais vindo de sítios diferentes, né? Com aquele, sabe o que é um gibão? Não. Gibão é uma roupa de couro que se veste ao contrário, é botão nas costas, tá? Aí aquele chapeuzinho cata-ovo, né? E um gibão se fecha, a gola é fechada aqui e amarrada atrás. A mulher é que amarra,
o cara. Que é justamente para ele correr no meio dos espinhos, no meio do galho e não enganchar a roupa. Porque ele sai atrás do bezerro, né? Eles chamam de vaqueiro. Aí os dois, aquele barulhinho de cavalo na rua, né? Aí os dois se encontram e falam assim: Ei, que bota é? Sabe que você esquece a mulher? Ai, gente, meu avô falava assim. Não dá pra entender nada. Aí o outro fala assim: Sei não, fica os outros meninos. Aí a gente que tinha acabado de chegar não entendia, né? Tinha dificuldade para entender. Agora já tá até imitando. Já consegue imitar certinho. Então a dificuldade foi essa, né? Ó, mas eu não sei de nada. Muito cuscuz, pelo menos. Além da carne, tinha muito cuscuz. Gente do céu. É bem aquilo. Não tem um videozinho que roda por aí que o pessoal fala assim, a professora falando pra menininha, né? Olha, escute, Aninha. Aí a Aninha também. Escute, Aninha. Cuscuz é com Z ou com S? Ela disse, sei não, professora, na minha casa é com ovo. Exato. O da minha mãe é com ovo e coco. Nossa, Eu lembro do meu avô sentado. Eles vieram de lá, né? Meu avô sentado, tinha um pedaço, eu não sei o nome daquilo. Era um pedaço de madeira, uma torinha assim de madeira, e na ponta tinha, sabe tampa de garrafa? Aham. Tem os dentinhos? Aham. Tinha tipo isso na Pra ele ralar o pontinha, coco. pra ele ralar o coco. Então ele ralava com isso. Com a tampinha. Aí ele ralava o coco. É um ralador. É um ralador de coco com tampa de garrafa de madeira. Nossa. Sentado no banquinho, ralava assim entre as pernas, misturava no cuscuz, fazia, tacava manteiga, era o meu café da manhã. Delícia. Forte. Com coco? Não é? Era cuscuz Ah. com coco e manteiga, que a gente tinha que botar, tem que estar bem quente. É. Que aí a manteiga chega Manteiga de derrete. garrafa. É, gostoso. não tinha de garrafa. É a manteiga Aí manteiga mesmo. era inhame com manteiga. Eles pegavam a manteiga e passavam no inhame também. Batata doce, milho cozido Só comida forte. e banana da terra. Como diz o nordestino. Nossa, era um Sustância. café da manhã com Isso no café da sustância. manhã? Meu Deus do céu. Era o café da Comia manhã mais. da minha avó. Meu Deus do Nossa, céu. delícia Lá na demais. casa da irmã Ana e do irmão Paulo, de manhã tem carne de porco. Tem boi guisado, tem galinha, tem guiné, Guiné, que carneiro. Guiné? Galinha de Angola, né? Tem carneiro assado, Isso no café da manhã. café da manhã, inhame, macaxeira, né? Cuscuz à vontade. Aí leite girado na hora, né? Leite girado na hora, o leite grosso tirado na hora. Nossa. Tem tudo, né? A casa da irmã Ana é banquete de manhã. O paladar acostumou, né? Acostuma. É coisa boa. Acostuma. No começo a gente sofre um pouquinho, porque o organismo reage, né? Mas Muito depois... forte, né? Aham, muito forte. E o sotaque também, né? O sotaque Tem um muda. pouquinho ali, né? Tem, o Você sotaque vê que não muda. tatua, vai, mas peraí. Eu tô escutando um cuscuz, mas ué, Não, mas você fica mediado, fica no meio dos dois. Lá eles dizem que eu sou paulista. Aqui o pessoal fala que eu tô falando com sotaque. tá puxando um pouquinho cantadinho ali deles. Aí... Não tem como, né, pastor? Não tem como. Não tem. Aí mas cheguei num lugar, o camarada falou assim, você quer o quê? Seu pastéis, né? Aí ele foi fazer esse... Do quê? Ele foi de carne ou de permito? Ou seja, fica entre os dois sotaques. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Mas eu acho, assim, pra mim, a comida nordestina é muito gostosa. O tempero. E tem muita fruta, né? Muita diversidade de fruta. A maioria das pessoas não sabe, mas o inhame, ele sobe o pH do sangue, né? Ele cria uma barreira natural contra doenças tropicais. Tá vendo? A maioria das pessoas não sabe que nós temos problemas porque nosso sangue tá ácido de consumos, né? Tem um médico muito conhecido por aí, doutor Daniel Godry, e ele sempre fala nos treinamentos que nós nascemos alcalinos e morremos ácidos. Quanto mais ácido ficamos, mais cedo morremos. Então, o ideal é você alcalinizar a sua alimentação. Coma inhame, hashtag. Então, hashtag inhame. E café menos E, ácido pessoal, possível. Coca-Cola. Não é? Coca-Cola é pH 2, é ácido. Um inhamezinho. Eu tô com um inhame, fiz uma comprinha, peguei um inhamezinho. Nossa, é muito bom. Cozido com a manteiga. Aí eu já lembro da casa da minha avó. Olha aí. Ai, vamos lá. Capítulo 2. Vamos lá.
A Flá estava falando até dessa parte da comunidade, né? Do quanto vocês conseguiram se integrar, né, Flá? E construir relacionamentos. Porque acho que tem todos os desafios, né? Acho que como pai, mãe, mas também as crianças, né? Uhum. O próprio engajamento ali dos filhos, a comunidade local, a percepção deles de quem está chegando de fora. Como que foi? Teve algum choque muito grande ali ou foi uma coisa muito tranquila? No começo, o casal que me recebeu, eles diziam que eu era a pastora almofadinha. Né? Por quê? Porque eu estava acostumado com os benefícios daqui do Sul. Mas depois, ao tempo, as coisas mudaram. E uma pessoa daqui de São Paulo me ligou e disse assim, Marcos, você foi dar pão para o nordestino? Eu disse, não. Nossa. Ele falou isso. Pesado. Aí eu disse, não, eu fui comer pão com o nordestino. E passado alguns dias, eu estava em Jataúba já pastoreando, eu tenho um menino que eu queria muito bem lá, filho de uma irmãzinha lá, o nome dele é difícil, é Agrilson. Agrilson. Tá. Mas todo mundo fala Agrício, né? E Agrício era um rapazinho meninote ainda, hoje ele é casado, tal, mas era um meninotezinho. E ele veio e disse assim, pastor, quer pão doce? Aí eu fui lá, pegou um pão doce, rasgou com a mão e me trouxe. E nós comemos pão doce sentado na calçada. E eu liguei pro irmão, eu disse, olha, irmão, tô comendo pão com um menino na calçada. Então eu não vim dar pão pro nordestino, eu vim comer com eles o pão. E lá a questão é essa, é ganhar a confiança, cair na graça do povo, né? Essa irmãzinha foi a minha anfitriã em Jataúba. Quando eu cheguei lá, levado por uma pessoa, um menino também, um garoto chamado Wagner, ele me levou para lá, eu conheci essa família. Ela tinha acabado de receber um filho que veio daqui de São Paulo para lá, com um problema de alcoolismo terrível. Ele estava, nesse momento, internado no hospital por causa do alcoolismo. E ela pediu para mim orar por ele lá. Eu fui lá, orei, conversei com ele, profetizei na vida dele. E hoje ele é o meu, como é que eu vou dizer, coordenador, meu presidente de diáconos na minha igreja sede, tá? O nome dele é difícil também, com o do irmão, é Giz Orlando, o nome dele. Claro, né? A gente chama de carinhosamente de Giz, né, Giz? É mais fácil. E a irmãzinha tem uma situação, ela era anfitriã, né? Então eu, pastor, pé rapado, certo? Ia para lá de Toyota, que depois eu vou mostrar para vocês a Toyota. E nós chegávamos lá, ia para casa dela para tomar um café, para depois fazer o culto na casa do ex-marido dela. E chegava lá, tomava café e tal. Aí um dia chegou um cara que hoje é famoso, não vou falar o nome dele, você é famoso, não vou não. Ele é muito famoso, um músico, e ele é cego, tá? Eu acho que é de nascença. Ele não tem os globos oculares, é cego, e ele toca sanfona, toca violão, é um músico perfeito, muito bom. E nessa época, ele começando a carreira, isso que eu estou falando 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu o levei lá para ele tocar na minha igreja. Na minha igreja tinha, na época, 35, 40 pessoas. E ele foi lá. E levei ele na casa da irmãzinha. Mas a casa da irmãzinha é uma casa muito simples. De gente muito simples. Ele sentou, cego, né? Não tem a culpa dele. Mas aí a irmã, olha, vamos tomar um café. Aí eu disse, vamos, irmão, vamos tomar um café? Aí tinha o quê? Café, pão e ovo. Tá? Aí quando ele cortou o pão e viu que só tinha ovo, ele sentiu que só tinha ovo, ele disse, ô irmã, abra a geladeira e solta as bênçãos. Meu Deus do céu. Mas a irmã não tinha geladeira, entendeu? É que ele não viu, ele era cego. Ô pai amado. Então tem umas histórias assim. É complicado. Gente, é muito... E ele era de lá? Não, ele é do Rio Grande do Norte. Ah, então não... Não, hoje ele tá longe. Mas ele é um cara muito famoso na internet hoje. Eu acho que eu sei. Pela forma... Abafa. Eu acho que eu sei. Aí. Ele canta, né? Ah, tá. Então, tenho quase certeza que eu sei. Bom, o pastor falou, né, das histórias, dos desafios. Contou experiências. E eu acho que fica até um espaço, né, Flá, pro pastor falar o que o pastor quiser. Para as pessoas que estão em casa, que desejam fazer missões.
de alguma forma. Ou aquelas que não desejam também, porque tem bastante, né? Uhum. Tem uma pinga que não deseja também. Ontem eu fiz um desafio. Um rapaz falou de púlpito que ele queria ser missionário, tal. E aí, quando terminou o culto, ele veio com o instrumento, desceu, veio me cumprimentar. Eu disse para ele, bora, vamos comigo. Não, pastor, não, você não disse que ia ser missionário? Eu tenho uma igreja lá para entregar para você. É só você chegar lá e... Uhum. Então, ele tremeu. Ele disse, não, mas não posso porque eu estou concluindo, eu vou ter que fazer pós-graduação. Só quer dizer, as desculpas aparecem. Não é? Eu sempre digo assim, quem quer fazer, arruma um jeito. Quem não quer, uma desculpa. Só existem 3 maneiras de fazer missões. Indo, orando, contribuindo. Quem contribui, envia. Não pode ir, mas contribui. Não é? Tem muitos missionários que gostariam de ir. Eu tenho gente que quer ir mais longe. Missionária Marcinelli Donizete. Missionária tem anseio de ir para outra cidade longe, no final do estado de Pernambuco, mas falta recursos. Se a gente tivesse quem apoiasse mais, a gente teria condições, De levar o evangelho. né? Ela é uma guerreira, ela tem vários pontos de pregação, porém não tem os recursos necessários para fazer o que gostaria de fazer. Nós, hoje, gostaríamos de dizer para as pessoas uma coisa que pouca gente sabe, que o evangelho, ele não é clientelismo. As igrejas com visão de clientelismo, elas perdem muito, que é o quê? Eu abro a minha loja, né? Falando de cliente. Abro a minha loja e espero o cliente entrar. E os vendedores estão lá, com o braço cruzado, né? Lá no Nordeste tem muito isso, na minha cidade principalmente. O cara fica na loja, você entra, encosta no produto que você quer e ele fala assim, é o quê? Não é? Já viu alguém Eu já ia falar... assustar. Eu já falei, não é nada não, desculpa. Eu não vou mexer. Então, assim, a igreja do clientelismo. Na verdade, a ordem do Senhor foi ide. Não é? E o ide é lá. Ah, mas eu não quero ir para a África, não quero ir para a Europa. Beleza, tudo bem. Vamos fazer missões urbanas, não é? Eu tenho a faculdade, eu tenho a rua, eu tenho a avenida, eu posso panfletar, eu posso... Tantas possibilidades, né? eu posso Dentro fazer da um podcast família, maravilhoso como esse. Dentro da não é? família, nos amigos, faculdade, Orar tantos pelas lugares. pessoas, Sim, não é? principalmente. Então, não há sinais se eu não orar. E eu nunca vou orar se eu não ver sinais. Então, eu preciso continuar orando pelas pessoas para que Deus opere e as pessoas vão testemunhar. Ontem à noite, eu fiquei sabendo, eu nunca soube ontem, que eu orei por um casal e Deus me revelou na época que esse casal estava com uma criança ardendo em febre e esse casal era o pastor da igreja que eu preguei ontem, tá? Na época ele não era nem pastor. Então, assim, não interessa o que você faz para quem, interessa o que você faz. Vai lá e faz. Vai lá, conversa. Ah, você está esperando. Olha, Marcos, vamos aqui. E lá no Nordeste, muita gente fala para mim, Marcos, vamos aqui, nós vamos ganhar dinheiro, porque nesse negócio... Eu falo, não, se fosse para mim ganhar dinheiro, eu ficava em São Paulo. Tá, aqui eu tenho possibilidade, aqui eu tenho empresas, aqui eu tenho mais oportunidade de negócio, né? Eu não estou lá por causa disso. Eu estou lá por conta das pessoas, não é? Quando você ama as pessoas, você passa a fazer do jeito certo. E o meu pastor que me enviou, ele sempre dizia assim, Marcos, olha, nunca use as pessoas para ganhar dinheiro. Use sempre o dinheiro para ganhar pessoas. Isso nunca saiu do meu coração. Que lindo. Muito bonito isso. Porque quem sustenta o missionário, a família do missionário, é Deus, né? É Deus em primeiro lugar. Mas a responsabilidade também é da igreja. É nossa. Exatamente isso. Quem não pode ir, tem que contribuir. Além de orar, que orar é a nossa obrigação, né? Obrigação. Para que o Senhor sustente. É o mínimo. Mas a gente sabe que não é fácil, né? O senhor, uma última pergunta só que eu fiquei aqui curiosa. O senhor vê muita diferença do jeito que é feito missões lá no Nordeste e como é feito aqui nesses tantos anos, 28 anos, é diferente? Com certeza, muito diferente. Muito diferente.
o desejo de abençoar é diferente. A gente vê muito um evangelho fechado, um evangelho meu grupo, o evangelho panela, o evangelho recluso, aquele evangelho, não, meu grupinho, aí tem aqueles problemas de barreiras denominacionais, não, esse não pode, aquele pode, essa igreja não vai naquela, ou esse grupo não se une com o outro. Então lá a gente é obrigado a fazer acontecer e existe barreira? Existe. Não por nossa parte, mas existe algumas denominações lá ainda que têm suas barreiras, que são as mesmas daqui. Mas a maioria das igrejas trocam missionários, pregam uma na casa do outro, se reúne para vigília, se reúne para fazer trabalho de missões, né? Como minha esposa, sendo de uma denominação aqui, foi com o Jocum para lá, né? Então, por aí você vê que é diferente, muito diferente. Tá? E como eu disse, a questão, você ter pastores dentro da igreja, às vezes mestrado, graduado, e fica analisando a pregação do outro, fazendo anotações a respeito. Quer dizer, isso é muito ruim, não é? Em vez de ele estar ali analisando o outro, porque ele não vai fazer. Eu costumo falar, né? A gente já falou em alguns episódios, né, Flá, que às vezes são pessoas que cheiram a biblioteca, cheiram a livros, mas não tem cheiro de ovelha. Não tem cheiro de gente, de pessoas. Eu costumo dizer assim, ovelha gera ovelha. Pastor gera pastor. Então, primeiro, as ovelhas geram ovelhas. O pastor, ele é um olheiro. Ele vê no meio das ovelhas as pessoas que destacam. Eu chamo de LET, né? Líder em treinamento. Aí eu enxergo um LET potencial. Eu tiro ele da meio das ovelhas, trago perto de mim, discipulo ele. E aí, no tratamento comigo, ele começa a andar junto, e aí ele pega o meu jeito, o meu manejo, né? Eu tenho uma roda de café, tá? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, que acontece no mesmo lugar, numa conveniência arruda. Dona Carla tem um ambiente fantástico lá na minha cidade, uma conveniência no posto de gasolina, e todos os dias, 10 horas, eu vou lá. Peço meu cafezinho, daí chega um, chega outro, às vezes chega pastor de outra igreja, da congregação, às vezes um líder, às vezes um... Né? E a gente vai falar da palavra, compartilhar, tomar aquele café, conversar e fazer com que eles peguem o seu manejo, o seu jeito de lidar com a ovelha. Vem com a dúvida, vem com uma interposição sobre algum assunto bíblico, você resolve ali, porque no culto, no dia a dia, não dá, talvez, para falar. Mas aí você vai fazendo esse manejo com os líderes e vai dando esse traquejo para eles. É relacionamento, né? Café é show. Mas nós estamos chegando ao fim. Estamos, que pena. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Na verdade, passamos um pouquinho, foi mal, Everton. Mas assim, não tinha como para você, senão a gente vai largar aqui. É muito assunto, é muita história. É muito bom. Mas... Para isso existe editor, né? Aí ele vai dar aqueles cortes básicos. Não, aqui a gente não corta nada. Vai as risadas, vai as piadas, vai o silêncio. Vai tudo. Mas, quero deixar só alguns recadinhos até. Nós temos alguns cards. Nós fizemos 2 cards durante essa nossa temporada, que é um card de memorização, com versículos para memorizar, versículos temáticos, e versículos para oração. Sim. Então, inclusive, a gente falou, né, no último episódio sobre oração, a importância de não orarmos, né? O cotonete com pó de ouro? Dourado, com pó de ouro. Cotonete dourado com pó de ouro. Não é olhar só para o nosso umbigo, é olhar também pelo próximo, né? E você incluir nas suas orações dos missionários. Sim, vai aparecer em algum momento, ou já apareceu o QR Code para você adquirir. É baratinho. É mais barato que o café na esquina da sua casa. Isso eu tenho certeza. O café tá caro, né? Mesmo. O café tá caro. Custa R$13,97. Tá por aqui o QR Code. Adquira. Dê de presente. Aproveite. Porque é um material que a gente fez para você. Sim. Poder evoluir e crescer espiritualmente como o Senhor, tendo versículos base para você fazer oração, tendo versículos base para você também memorizar, fazer devocional ou até mesmo dar de presente para quem você quiser. Sim. Bom, e aí, Flá? Ao fim, pastor, nós queremos agradecer imensamente a sua Amém. presença. Leva um cheiro, o senhor não falou um cheiro, mas leva um cheiro para as suas igrejas lá. E foi um prazer enorme estar aqui. Amém. E o senhor compartilhar essas histórias. Certo. E saiba que estará na nossa lista de oração pelos missionários. Eu colocarei com certeza esse link que vocês vão me mandar, né? Esse vídeo no meu Instagram.
O meu bom. Instagram é Meus Cafés pelo Mundo, tudo junto. Ótimo. A gente vai colocar todos Todos os links. os links, o senhor manda pra gente, Telefone. coloca tudo lá, tudo belezinha. Que Deus abençoe, pastor. Amém. Muito obrigado. Gente, outro recadinho que eu vou dar para vocês. Nós estamos finalizando essa temporada de podcast com chave de ouro, com um assunto relevantíssimo para a gente entender como é missões, porque é diferente, né? Onde nós estamos e no Nordeste. E quanta história linda nós presenciamos aqui. E falamos de tantas coisas, né, Ana? Falamos sobre meios de graça, sobre louvor e adoração, tudo para embasar a nossa fé cristã, para enriquecer o seu conhecimento, para que você fique mais próximo de Deus, você e a sua família. Então, essa temporada nós fechamos aqui, e só que vocês não vão ficar órfãos. Nós vamos soltar os vídeos para vocês aí também toda semana, tá? E, com certeza, deixaremos vocês informados de tudo que vai acontecer aqui. Então, para você que fica até o próximo episódio, até a próxima temporada, que Deus abençoe. Um beijo. Que venha 2026, hein? Com uma nova temporada, novos episódios, certeza. novos temas. Muitas Deus abençoe novidades. a sua vida. Até. Amém.